Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito, 365 dias na palavra, 53º dia, amém, que bênção, mais uma vez estar com vocês aqui juntos para lermos a palavra de Deus. Já convido você, se você é cristão, se você nunca leu a Bíblia, ou então já leu algumas coisas, convido você a participar, a caminhar junto conosco aqui e diariamente lermos todos os dias um pouquinho da palavra de Deus, amém. Durante um ano teremos lido toda a Bíblia, aprendendo mais do nosso Deus, aprendendo um pouco mais do nosso Senhor, aquilo que Ele tem de melhor para a nossa vida, ouvindo diariamente o Senhor falar aos nossos corações, fortalecendo a nossa fé. Rapaz, é melhor do que Netflix, meus irmãos, estar na presença de Deus e se abastecendo daquilo que é algo precioso que Ele nos deixou, que são os seus mandamentos, suas palavras. Amém? Então já se inscreva no canal, se você não está inscrito, tem um link aqui acima que você pode clicar e ir direto para a playlist e começar o seu propósito no dia 1. Já peço que os irmãos também deixem o like nesse vídeo, que é muito importante para que o YouTube propague cada vez mais para outras pessoas conhecerem e virem fazer parte do nosso propósito. Aqui já somos mais de 130 pessoas, olha que bênção! 130 irmãos e irmãs que estão aqui neste propósito de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo pela oportunidade, apresentando o nosso propósito, nosso dia de hoje. Amém? Oremos. Senhor meu Deus, eterno Pai, graças te damos, meu Deus, por mais uma vez permitir estarmos aqui diante da tua presença. Ó Deus, obrigado pela tua misericórdia que se renovou mais uma vez sobre as nossas vidas, mesmo sendo falhos, pecadores, sabemos o quanto o Senhor nos ama. Senhor Espírito Santo, acompanha mais uma vez a nossa leitura, abrindo nossos corações, abrindo nossa mente para o entendimento da Tua Palavra. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Levítico. Hoje leremos também mais um capítulo de Levítico e mais um capítulo de Marcos. Amém? Levítico capítulo 14. Amém. Levítico 14, dando continuidade. Amém? Cerimônias de purificação. Todos encontraram? Vamos lá. Começa da seguinte forma. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis a respeito da cerimônia de purificação das pessoas que sararam de doenças contagiosas da pele. A pessoa será levada ao sacerdote e este sairá com ela do acampamento e a examinará. Se a pessoa tiver sarado, o sacerdote mandará trazer 2 aves puras, um pedaço de madeira de cedro, lã tingida de vermelha e um galho de isopo. O sacerdote mandará que matem uma das aves em cima de um pó de barro, cheio de água tirada de uma fonte. Depois ele pegará a outra ave, o pedaço de madeira de cedro, a lã tingida de vermelho e o isopo, e os mergulhará no sangue da ave que foi morta. Em seguida borrifará com o sangue 7 vezes a pessoa que está sendo purificada e declarará que ela está pura. Depois disso, o sacerdote soltará no campo a ave viva. Aí a pessoa deverá lavar a roupa que estiver vestindo, rapar todos os cabelos e pelos e tomar um banho. Então estará pura. Depois entrará no acampamento, mas deverá ficar 7 dias fora da sua barraca. No 7º dia, ela deverá rapar de novo a cabeça, a barba, as sobrancelhas e todos os outros pelos do corpo, lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho. Então estará pura. No dia seguinte, a pessoa pegará 2 carneirinhos e uma ovelhinha de 1 ano de idade, todos sem defeitos. Para a oferta de cereais, ele pegará 3 quilos de farinha misturada com azeite e mais 1/4 de litro de azeite. O sacerdote levará a pessoa e as suas ofertas até a tenda sagrada, e ali na presença de Deus o Senhor pegará um dos carneirinhos e o azeite, e os oferecerá como sacrifício para tirar culpas. É uma oferta especial ao Senhor e pertence ao sacerdote. Depois matará o carneirinho no lugar sagrado, onde estão mortos os animais das ofertas para tirar culpas e das ofertas que são completamente queimadas. O sacerdote deverá fazer isso porque a oferta para tirar culpas é como uma oferta para tirar pecados. É uma coisa muito sagrada e pertence ao sacerdote. O sacerdote pegará um pouco do sangue do animal e com o dedo o passará na ponta da orelha direita, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé da pessoa que está sendo purificada.
Depois derramará uma parte do azeite na palma da sua mão esquerda, molhará um dedo da mão direita no azeite e o borrifará 7 vezes ali na presença do Senhor. Em seguida, porá com o dedo um pouco de azeite na pessoa que está sendo purificada, nos mesmos lugares em que pôs o sangue do animal, isto é, na ponta da orelha direita, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito. O resto do azeite ele derramará na cabeça da pessoa. Assim, na presença do Senhor, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados daquela pessoa. Depois, o sacerdote oferecerá o sacrifício para tirar pecados, conseguindo com isso o perdão dos pecados da pessoa que está sendo purificada. Em seguida, ele matará o animal para a oferta que vai ser completamente queimada e o oferecerá no altar, junto com a oferta de cereais. Assim, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados daquela pessoa e ela estará pura. Se a pessoa for pobre e não puder pagar tudo, ele levará ao sacerdote um carneirinho para oferta para tirar culpas, que é uma oferta especial dedicada ao Senhor e que pertence ao sacerdote. Levará 1 quilo de farinha misturada com azeite e mais 1/4 de litro de azeite, e 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme as suas posses. Uma das aves será a oferta para tirar pecados, e a outra será a oferta que vai ser completamente queimada. No 8º dia do tempo da sua purificação, a pessoa levará tudo isso até a tenda sagrada e entregará ao sacerdote. Então, ali na presença do Senhor, o sacerdote pegará o carneirinho e o azeite e os oferecerá ao Senhor como uma oferta especial que pertence ao sacerdote. Em seguida, matará o carneirinho, pegará um pouco do sangue do animal e com o dedo colocará na ponta da orelha direita, no dedão polegar da mão direita e no dedão do pé direito da pessoa que está sendo purificada. Depois, derramará uma parte do azeite na palma da sua mão esquerda e com o dedo da mão direita borrifará o azeite 7 vezes ali na presença de Deus, o Senhor. Então, com o dedo porá um pouco do azeite na pessoa que está sendo purificada, nos mesmos lugares em que pôs o sangue do animal, isto é, na ponta da orelha direita, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito. O resto do azeite ele derramará na cabeça da pessoa, e assim na presença do Senhor conseguirá o perdão dos pecados dela. Depois, conforme as posses dessa pessoa, o sacerdote oferecerá as 2 rolinhas ou os 2 pombinhos. Uma das aves será a oferta para tirar pecados e a outra será a oferta que vai ser completamente queimada. Assim, na presença de Deus, o Senhor, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados da pessoa que está sendo purificada. Esta é a lei para a purificação das pessoas que sararam de uma doença contagiosa da pele, mas que não têm recursos para comprar tudo o que a lei exige. Mofo nas casas, versículo 33. O Senhor Deus deu a Moisés e Arão as seguintes leis a respeito de mofo nas casas. Essas leis deviam ser obedecidas depois que o povo de Israel tivesse entrado na terra de Canaã, que Deus lhes daria para ser deles. Quando Deus fizer aparecer mofo na casa de alguém, o dono irá falar com o sacerdote e dirá que descobriu mofo na sua casa. Antes de examiná-la, o sacerdote mandará que tirem tudo da casa, senão tudo que estiver lá dentro será considerado impuro. Depois o sacerdote irá até a casa e examinará o mofo. Se houver manchas esverdeadas ou avermelhadas na parede, e se parecer que entraram nas paredes, então o sacerdote sairá da casa e deixará fechada 7 dias. No 7º dia, ele voltará e examinará a casa de novo. Se descobrir que as manchas se espalharam pelas paredes, mandará que tirem as pedras que está o mofo e as joguem fora da cidade num lugar impuro. Mandará raspar as paredes de dentro de casa e o reboco raspado será levado para um lugar impuro fora da cidade. Depois colocarão pedras novas no lugar das que foram tiradas e rebocarão de novo a casa. Se depois de fazer tudo isso aparecer mofo na casa outra vez, o sacerdote a examinará. Se as manchas se tiverem espalhado pelas paredes, é mofo contagioso e a casa está impura. Ela será derrubada e as paredes, a madeira e o reboco serão levados para um lugar impuro fora da cidade. Quem entrar na casa durante os 7 dias em que estiver fechada ficará impuro até o pôr do sol. E se nesse tempo alguém se deitar na casa ou comer ali dentro, deverá lavar a roupa que estiver vestindo. Mas se o sacerdote voltar e examinar a casa depois de rebocada e não encontrar mofo nas paredes, ele declarará que ela está pura, pois o mofo desapareceu completamente. A fim de purificar a casa, o sacerdote pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, lã tingida de vermelha e um galho de isopo, e matará uma das aves em cima de um pó de barro cheio de água tirada de uma fonte. Depois pegará a outra ave, o pedaço de madeira de cedro, a lã tingida de vermelha e o isopo, e os mergulhará primeiro no sangue da ave que foi morta e depois na água fresca, e borrifará a casa 7 vezes. Assim, ele purificará a casa com o sangue da ave, a água fresca, a ave viva, o pedaço de madeira de cedro, o isopo e a lã tingida de vermelho.
Depois levará a ave viva para fora da cidade e a soltará no campo. Assim o sacerdote fará a cerimônia de purificação e a casa ficará pura. São essas as leis para todas as doenças contagiosas da pele e da cabeça, para inchações, tumores e manchas da pele, para o mofo na roupa e nas casas. Elas servem para se saber quando alguma coisa é impura ou é pura. São essas as leis para todos esses casos. Glória a Deus! Levítico 14, finalizado por hoje. Abra agora sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 9. Amém? Marcos, capítulo 9. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o reino de Deus chegar com poder. Jesus, Moisés e Elias. Versículo 2. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali, eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros 2 discípulos estavam apavorados. Logo depois, uma nuvem os cobriu, e dele veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Eles obedeceram a ordem, mas discutiram entre si sobre o que queria dizer essa ressurreição. Então perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu: é verdade que Elias vem primeiro para preparar tudo, mas por que é que as escrituras sagradas afirmam que o Filho do Homem vai sofrer muito e ser rejeitado? Eu afirmo a vocês que Elias já veio e o maltrataram como quiseram, conforme as escrituras sagradas dizem a respeito dele. A cura de um menino. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? O homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes. E ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam um menino aqui. Quando levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito o joga no fogo e na água para matá-lo. Mas, se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé. Ajude-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito surdo-mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido, mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: este tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Jesus falou outra vez da sua morte e da sua ressurreição. Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando os discípulos. Ele lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar. Quem é o mais importante? Versículo 33. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança e a pôs no meio deles, e abraçando-a, disse aos discípulos:
aquele que, por ser meu seguidor, recebeu uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber, não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Quem não é contra nós, é por nós. João disse: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nós o proibimos de fazer isso, porque ele não é do nosso grupo. Jesus respondeu: Não o proíbam, pois não há ninguém que faça milagres pelo poder do meu nome e logo depois seja capaz de falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem der um copo de água a vocês, porque vocês são de Cristo, com toda a certeza receberá a sua recompensa. O perigo do pecado, versículo 42. Jesus continuou: Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma pedra grande amarrada no pescoço. Se uma das suas mãos faz com que você peque, corte-a fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com só uma mão do que ter as duas e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus pés faz com que você peque, corte-o fora, pois é melhor você entrar na vida eterna aleijado do que ter os dois pés e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um só olho do que ter os dois e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Pois todas as pessoas são purificadas pelo fogo, assim como os sacrifícios são purificados pelo sal. O sal é uma coisa tão útil, mas se perder o gosto, como é que vocês poderão lhe dar gosto de novo? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz um com os outros. Glória a Deus. Em outra tradução, em outra versão. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Glória a Deus. Leitura maravilhosa, poderosa, muito séria a respeito do pecado. Lindo, milagre do Senhor. Amém. Vamos orar agradecendo por mais esta maravilhosa oportunidade. Amém. Senhor meu Deus, como Tu és maravilhoso, ó Pai. Obrigado, meu Deus, pelas Tuas maravilhas feitas em nosso meio. Obrigado pela leitura no dia de hoje, por nos lembrar mais uma vez, ó Deus, do Teu poder, do Teu amor, da Tua misericórdia, Deus. Ó Senhor, nos ajuda, Pai. Como aquele homem, como aquele pai pediu, também Te pedimos. Nos ajuda também a ter mais fé, Deus. Que nós venhamos cada vez mais crer no Senhor, que cada vez mais nós venhamos derramar nossos problemas, nossas inseguranças, tudo aquilo que é impossível, Pai, para os olhos humanos nas nossas vidas, que seja derramado aos Teus pés, Pai, porque a Ti, Pai, nós entregamos e confiamos, sabendo, Deus, que o Senhor pode, porque nós não podemos, mas o Senhor pode, nós não conseguimos, mas o Senhor consegue, não há nada para Ti que seja impossível, Pai, então em Ti descansamos. Nos ensina, Pai, nos mostra cada vez mais como descansar no Senhor. Tem misericórdia de nós por sermos falhos. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que ficamos preocupados com os problemas e esquecemos que temos um Deus que pode resolver. Um Deus a que devemos confiar os nossos problemas. Assim, Deus, descansamos. Assim oramos, ó Pai, agradecendo por esta oportunidade maravilhosa de ter falado mais uma vez aos nossos corações. Fica conosco no restante desse dia e que amanhã nós vamos estar aqui mais uma vez firmes e fortes, sedentos para ouvir a Tua voz. Assim oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Amanhã estaremos aqui juntos novamente. Confira se você deixou o like nesse vídeo, se já está inscrito no canal. Tá passando aqui abaixo também o Instagram da página para vocês seguirem lá e acompanhar também os versículos que sempre colocamos lá diariamente. Deus abençoe e amanhã estaremos juntos aqui novamente. Fiquem na paz.